militância no PCdoB, e levou à prisão em 72, uma prisão como se fazia na época, então foi um sequestro. O ECOD, os agentes do ECOD, os agentes da repressão, não seguiam as normas legais, mesmo as normas legais da ditadura, para prender os militantes, simplesmente sequestravam. Então, no caso, uma família toda sequestrada e torturada. E com esse caso de duas crianças com meus pais sendo na tortura. Então, é um caso emblemático, é um caso feliz porque todos conseguiram sobreviver, porém viram a morte de um dirigente do PCdoB preso com eles, Carlos Nicolau Danielli. Carlos Nicolau Danielli era dirigente do PCdoB, foi morto por tortura no DOI-CODE de São Paulo, e como os próprios agentes do DOI-CODE disseram, ele morreu porque não falou nada. E eles foram presos, foram torturados. E o que acontece? Por que aconteceu esse processo? Porque esse processo é único, né? Porque outras pessoas não entraram nesse processo, já que houve tantos torturados, né? Em 79, já era a ditadura Figueiredo, general Figueiredo, e foi imposto um projeto de anistia ao Congresso Nacional que é uma resposta, uma reação do governo à demanda social pela anistia. Então, o movimento pela anistia começa mais ou menos em 75, com o movimento feminino pela anistia, e ele vai ganhando corpo. Criam-se os comitês brasileiros pela anistia. Em 78, esse movimento é um movimento nacional. E o governo resolve reagir. A gente pega as manifestações dos políticos da Arena até 78, inclusive José Sarney, dizendo não é tempo de pensar em anistia de forma alguma. Ele está muito cedo. Mas golpe de 64, em 78 a anistia seria muito precoce. Porém, esse movimento cresce pelo Brasil, né? Ele se nacionaliza e o governo resolve reagir dessa forma, com um projeto que ele consegue impor via sua maioria parlamentar. A maioria parlamentar que tinha sido obtida à custa de cassações, prisões, manipulação da legislação eleitoral, enfim, o pacote de abril. A lei de anistia, ela anistiou torturadores? Sim. Aí o que acontece? Sim e não. Sim e não. Porque o texto da lei de anistia não faz menção a isso. Há uma previsão assim abstrata em relação a crimes conexos, que em princípio não tem nada a ver com os torturadores. Essa construção de que isso faz parte do debate da época. Essa construção que a lei de anistia beneficiaria torturadores, ela foi feita pelo judiciário brasileiro. Então, a primeira parte do livro, eu falo dos antecedentes do processo, então eu trato dessa discussão. Então, a lei de anistia anistiou torturadores? O texto não faz isso. Quem resolveu ser generoso com os agentes da repressão foi o judiciário brasileiro, o que condiz bem com a cultura jurídica nacional, que, em geral, isso é atestado por relatórios da ONU sobre tortura, que o judiciário brasileiro é leniente com o crime de tortura. Foi na ditadura, continua sendo hoje. Então, relatórios como o grande relatório que o Nigel Rodley fez no início dos anos 2000, que diz assim, veja, quando acontece crime de tortura, ou nada se faz, ou então o crime de tortura é metamorfoseado em lesão corporal, que é
tem uma pena menor. Então, há uma leniência histórica do judiciário brasileiro com a tortura, e isso aconteceu na ditadura e isso continua acontecendo hoje. Então, a primeira parte do livro, eu pego esse debate sobre a lei de anistia, mostro como o judiciário brasileiro é um local de legitimação da tortura. Então é até estranho que uma família tenha conseguido essa vitória de reconhecimento de um torturador. Então realmente é uma história estranha e única do Brasil. Então tem que ser contada, tem que ser explicada. Outra questão é a questão se o coronel Carlos Alberto Brilhante Justo foi reconhecido como torturador, então é verdade que havia provas de tortura? É verdade que havia tortura? É verdade que havia até uma ditadura? Pois é. E havia até provas. Então, na primeira parte dos antecedentes, eu mostro, veja, havia muitas provas de tortura. E provas produzidas pelos próprios agentes da repressão, pelos próprios órgãos, pelos próprios algozes. Então, aqui dou exemplo de algumas, né? Mas eu reproduzo um relatório do Segundo Exército, de 74. Em 74, o Brilhante Justo saiu do ECOD no início de 74. Né? Então, eu pego um relatório do Segundo Exército, com o número de mortos no ECOD. E estão lá, os mortos foram mortos no DOI-CODE, no DOI-CODE de São Paulo. Por exemplo, o Hélio Gaspari, numa ditadura acabada, ele fala de um documento do Golbery, de 72, com o nome dos torturadores do DOI-CODE de São Paulo. Entre eles estava Carlos Alberto Brilhante Justo. O Brilhante Justo nunca falou sobre esse documento, porque o Gaspari só publicou esse livro no ano seguinte à morte do Brilhante Justo. Então, 72, papéis do Golbery, general Golbery. Fora isso, né, aos corpos, aos laudos necroscópicos. Então, quem frequenta o Memorial da Resistência sabe que nos próprios arquivos da repressão a gente conta os laudos com as provas, né, de que os corpos foram objetos de tortura. E então, quando se ouve dizendo que só há prova testemunhal, os comunistas mentem muito, ficam inventando, ou como se falou na época da campanha de 2018 do Bolsonaro, né? Aquele ex-cantor disse, os comunistas estão reclamando só porque arrancaram algumas unhas. Depois deixou de ser bolsonarista, ser ex-cantor. Mas continua sendo ex-cantor. Isso é mentira, né? Porque temos evidência fotográfica, existem os corpos escondidos, foram encontrados, existem as valas clandestinas, e existem os documentos dos próprios órgãos de repressão. E sobre o coronel Carlos Alberto Brilhante Justo, havia muitas provas. Né? Então, na primeira parte do livro, quero mostrar isso. Houve ditadura, há muitas provas sobre os crimes de lesa humanidade praticados pelo sistema de repressão. Então, a grande questão não é porque esse processo, né, teve sucesso, é porque só existe ele, só ele teve sucesso. Né? E, ademais, os próprios agentes de repressão, alguns deles falaram, né? Alguns deles confessaram que participaram desses crimes. E aqui, por causa do Brilhante Justo, eu destaquei um livro do Marcelo Godoy, que esse jornalista entrevistou os agentes do DOI-CODE,
e os antigos agentes do ECOD, eles contaram para o Godoy que torturaram, tortura, execução extrajudicial, desaparecimento forçado, eles contaram abertamente. Inclusive contaram que mataram o Carlos Nicolau Daniele, depois de tortura, justamente porque o Daniele não falou nada. Então, eles mesmos falaram, muitos deles falaram. Na segunda parte, então, houve tortura, houve desaparecimento forçado, esses crimes de lesa humanidade eram praticados sistematicamente pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro não seguia as próprias regras processuais, não seguia as próprias regras penais, porque nenhum ato institucional legalizou a tortura. A tortura nunca foi legalizada no Brasil. Né? Nem o AI-5. O que os atos institucionais faziam era prejudicar, era limitar direitos de defesa. Então, acabar com habeas corpus, né? Limitar o acesso ao preso, os prazos de incomunicabilidade, isso foi feito. Mas legalizar a tortura, isso nunca foi feito. Então, essas práticas nunca deixaram de ser criminosas, nem sob a égide dos atos institucionais. O livro chegou. Na segunda parte, eu conto do processo. Só que o processo não se resume aos seus autos. Né? Eu também não fiz um livro para advogado, fiz um livro para público em geral. Um processo desse tipo, ele é muito maior do que autos judiciais possam comportar. É um processo que diz respeito à história do povo brasileiro. Então, esse processo mexeu com a história. Então, esse processo foi uma ideia de Janaína Teles, a historiadora Janaína Teles, que teve a ideia de procurar o jurista, o professor Fábio Ponder Comparato, que já tinha tido sucesso na ação de Inês Etienne Romeu, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis. Ela foi a única sobrevivente. E o professor Comparato representou a Inês numa ação contra a União Federal, uma ação declaratória, para que a União reconhecesse que a Inês foi vítima de tortura na Casa da Morte. A ação foi bem sucedida. Era uma ação declaratória, então queria-se uma declaração judicial, esse reconhecimento oficial de que ela sofreu tortura por parte do Estado brasileiro, sem pedir indenização. Não era indenizatória, era meramente declaratória. A diferença do caso da família Teles foi o seguinte: também é uma ação meramente declaratória, não se pediu indenização do brilhante Lustra, mas essa ação foi uma ação dirigida contra um agente da repressão. Não foi contra o Estado, foi contra uma ação contra a pessoa desse agente do Estado, esse chefe do ECOD. E aí, isso causou a grande polêmica. Né? Porque, primeiro, que eles não estavam esperando essa ação. Teve uma ação contra a União Federal, mas não contra um antigo agente da repressão. Isso não se esperava. E porque não tinha acontecido no Brasil. E a grande questão era se a lei de anistia, de alguma forma, protegeria esses antigos agentes da repressão, os protegeria como pessoalmente. Eles propõem ação em 2005, aqui em São Paulo. O Guilherme Justo morava em Brasília. Quando ele é citado, ele é citado no ano seguinte, 2006. Quando ele é citado, ocorre assim um pânico dos meios militares e apoiadores, né?
O Olavo de Carvalho escreve sobre isso. Olavo de Carvalho, eu conto no livro. O Olavo de Carvalho escreve sobre essa situação e diz que a família Telles, ele esquece a Crimeia, a Janaína Edson, ele fala só da Melinha e do César. Né? Diz o seguinte: eles podem ter até razão, né? Eles podem ter direito à declaração que querem, eles podem ter direito até a indenizações. O Olavo de Carvalho diz isso. Mas não merecem respeito nem piedade, porque são maoístas. Tá? Vocês têm direito, mas não merecem respeito. Tá? Mas o próprio Olavo de Carvalho reconheceu que provavelmente deveriam estar certos. Até porque, né, prova não faltava. A grande questão, a defesa do Gentilus, ia falar Bolsonaro. A mesma merda. A defesa do Gentilus é o seguinte: não fiz, ele nunca assumiu que torturou. Não fiz, mas de qualquer forma, a lei de anistia impede de falar disso, porque a anistia é esquecimento, não se pode mais falar dessas coisas. E então, esse processo não deve nem ser conhecido pela justiça. Então, a grande questão, no livro eu defendo, assim como o professor Comparato e como bons juristas, que o texto da lei de anistia não protege os torturadores. Mas mesmo que você faça essa interpretação extensivíssima, protegendo os agentes da repressão com a lei é muito específica, ela diz respeito a crimes. E a grande sacada desse processo é que é um processo civil. Ele não é um processo criminal. Eles não estão pedindo uma pena. Eles estão pedindo uma pena para o Gentilus. Eles queriam uma declaração, um reconhecimento oficial da prática de tortura. Então, como é um processo civil, em princípio não tem relação nenhuma com a lei de anistia, cujos efeitos são para a área criminal. Tá? Isso, juridicamente, é muito óbvio, né? Porque a lei é muito clara sobre isso. Né? Só que a questão politicamente era sensível. Porque se eles estavam certos, então, em princípio, todas as vítimas de tortura poderiam entrar com esse tipo de ação contra seus antigos algozes. Então, politicamente, era muito sensível. E seria uma forma do Estado brasileiro ter que reconhecer oficialmente esses crimes de lesa humanidade. Então, o livro conta essa história desse reconhecimento que, juridicamente, né, a forma como o processo foi proposto, né, foi genial. Então, a tese jurídica do Flávio Conde Comparato, assim, perfeita, inatacável. Porém, politicamente sensível, porque o Estado brasileiro não queria fazer esse reconhecimento. Porém, em primeira instância, eles veem esse processo, em 2008, a sentença do Gustavo Santini Teodoro, que é muito boa. Ele aplica o direito internacional, aplica a Carta da ONU, e ele diz, por isso que eu tiro esse título, que o DOI-CODE era uma casa de horrores onde foram cometidos ilícitos absolutos. Ilícito absoluto é bonito, né? Mas é uma categoria assim, simples do direito. O ilícito, por exemplo, se eu fizer um contrato, por exemplo, com a Janaína, e eu violar uma cláusula do contrato, é um ilícito. Só que é só relativo, porque é só um contrato entre nós. Não é uma previsão geral. Agora, se eu violo o Código Penal, aí é ilícito absoluto, porque é um ilícito geral. Não é uma coisa entre particulares. Né? Mas é bonito. Você fica pensando assim, o caráter... Será que a proibição de tortura tem um caráter absoluto? Pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, tem. A expressão era a própria sentença, e quando a sentença sai em 2008, cai um outro raio,
né, para buscar isso contra o raio sobre essa questão que, no primeiro governo Lula, estava mais ou menos adormecido, o governo não queria mexer. E parte do governo Lula queria mexer na anistia, eu falo do Tarcísio Genro, por exemplo, e parte não queria mexer, como o Nelson Jobim, ministro da Defesa. Então, dentro do governo Lula, havia divisões, gente que não queria mexer com a anistia, gente que queria mexer, gente que queria ampliar o acesso a informações, gente que não queria ampliar o acesso a informações, e nesse tempo ainda tínhamos a lei o decreto de sigilo eterno, né? Tínhamos sigilo eterno com Lula, né? O Fernando Henrique, no final das luzes de dezembro de 2002, veio o decreto de sigilo eterno, Lula manteve. E com o sigilo eterno a gente não consegue ter as informações necessárias para contar esse tipo de história. E essa discussão gerada pelo processo gera mil coisas. Gera a volta do debate de anistia, responsabilização de militares, a questão do eixo, a memória, a verdade no Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, até o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, não havia um eixo de memória e verdade, muito menos memória e verdade e justiça, que não tem até hoje. A questão de memória e verdade não aparecia nos Planos Nacionais de Direitos Humanos. Né? Só aparecia no terceiro, por causa da militância, o pessoal do Grupo do Futuro Nunca Mais, da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos. Né? Então, isso também é minha. Aí mostra o governo do PT contra aparecer a palavra justiça no eixo de memória e verdade. Então, são discussões que são movimentadas dentro desse burburinho que é gerado por esse processo. Aí também eu conto também, um outro fator importante é a questão da guerrilha do Araguaia. Né? Crimeia foi guerrilheira do Araguaia, né? Ela foi presa por causa disso, grávida, foi torturada com 7 meses de gravidez, sofreu violência obstétrica, teve filho na prisão, né? A Crimeia é testemunho vivo disso. E os processos relativos a busca dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, os familiares vencem o processo nacional, que o governo não cumpre, e vencem, lá em 2010, o caso na Corte Interamericana. Aí o que acontece? Quando vem essa vitória, ela é antecedida por uma derrota da OAB, do Conselho Federal da OAB. Eu conto aqui, o Comparato também fez várias coisas. Então, o Comparato representou a Inês, representou a família Teles. Aí ele resolve oficiar a OAB para rever a lei de anistia. Aí vem a DPF 153, a arguição do descumprimento do preceito fundamental, que é proposta pelo Conselho Federal da OAB, ideia do Comparato, para que o Supremo declarasse que a lei de anistia não se aplica aos agentes da repressão. Em abril de 2010, ela é julgada e o Supremo vota a favor dos agentes da repressão.